Boa noite, muito boa noite a todos. Livezinha de última hora. Olá, Carla Salles, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aí fazendo uma live de última hora, né, gente? Cíntia Monteiro, chegando agora, boa noite. Minhas alunas aí aparecendo na live surpresa do mestre. Tamo junto. Uma livezinha rápida, tá, gente? Eu vou falar hoje... Boa noite, Morgana. Gratidão por estar aqui presente, seja bem-vinda. A gente vai falar hoje um pouquinho do ritual que vai acontecer. Boa noite, Jaque. No dia 11, domingo. Rafael chegou agora também. Seja bem-vindo, meu caro. Todos bem-vindos. Eu decidi fazer essa live, gente, bem rápida. Eu não divulguei, porque tem muita gente vindo aí no meu privado para procurar saber quem é Melek Taus, o que é Melek Taus e por que eu estou fazendo um ritual com Melek Taus, tá? Então eu decidi abrir a live para vocês poderem entender quem é e como funciona. Boa noite, Juliano, seja bem-vindo. Anderson também, chegando agora, sejam todos bem-vindos. Temos aí 6 pessoas, né? Vamos aguardar um pouquinho só para a gente poder dar um tempinho do povo chegar, né? E como eu falei, eu decidi fazer essa live para que eu possa passar para vocês um pouco sobre Melek Taus. Tem muita gente que vai fazer o ritual, vai participar desse ritual, e muitos não sabem quem ele é, para que ele serve, né? Qual a funcionalidade dessa entidade, de onde surgiu. Igor, boa noite, seja bem-vindo. Então eu vou deixar aqui um pouco dessa história do Melek Taus para que vocês possam compreender, na verdade, quem ele é, tá? Melek Taus, ele é considerado, sim, uma face de Lúcifer, tá? Lúcifer, o portador da luz. E eu vou explicar um pouco por que Melek é considerado uma face de Lúcifer, tá? Melek Taus, ele é um deus do Iraque, tá? Ele é cultuado lá naquela parte do Islã, principalmente no Iraque, né? Então, ali, dentro daquela concentração onde ele é muito cultuado, existe um povo chamado Yazid, tá? Então, os Yazides, eles prestam culto a essa divindade que se chama Melek Taus, também conhecida como o Deus Iblis. O Deus Iblis, ele tem a representação de um pavão, tá? E vamos entender por que ele tem essa representação de pavão. O pavão, ele é considerado uma ave de realeza, né? Ele é uma ave bela, ele é uma ave que vai abrir aí um leque muito grande aí de beleza diante dos olhos daqueles que veem. E Melek Taus, ele é exatamente esse ser. Ele abre um leque de beleza e oportunidade diante dos olhos daqueles que sabem ver. Nem todos sabem enxergar Melek Taus e nem todos conhecem essa divindade aqui no Brasil, tá? Então, Melek Taus, ele vem ser a face de Lúcifer, porque quando o ser humano ele é criado, Melek Taus, ele é um dos 7 anjos da criação e ele se recusa a dobrar os seus joelhos à nova criação de Deus. A nova criação de Deus era nada mais, nada menos do que o ser humano, tá? Então, quando Deus, que a gente chama de demiurgo, ele cria o ser humano, Melek Taus, ele se recusa a se curvar a essa nova criatura que é criada, que era o ser humano, tá? Então, a partir do momento que ele se recusa a dobrar os joelhos e se curvar diante do homem, que é de carne e osso, ele vai falar aquela famosa frase: por que eu vou me dobrar diante da carne e do barro se eu sou fogo e faísca divina? Tá? Então ele é o primeiro rebelde.
exatamente como Lúcifer, né? Só que aí, essa história que eu estou contando para vocês, ela é um mito lá do Iraque, ela é um mito de Melek-Taus, né? Dentro do cristianismo a gente já conhece o mito, que é Lúcifer, na face dele de portador da luz, quando ele se rebela e resolve sair fora lá da criação. Lembrando que ele não foi expulso, ele que quis sair, né? Então Melek-Taus, ele torna-se um rebelde, um anjo rebelde, e se torna um anjo negro exatamente por ele não querer se curvar diante da criação que o demiurgo faz, que é a matéria, é o ser humano. Então, a partir daquele momento, ele é banido. Ele é banido à terra, olha como a história se repete, né? Também no Iraque, também nessa cultura dos Yazidi, a história cristã se repete, só que em fatos diferentes. Então, Melek-Taus, ele vai ser banido, né, para a terra e vai constituir o reino dele na terra, tá? Quando ele é banido para a terra, ele tem a função de ajudar os humanos, né? E aí a gente pega lá no livro de Enoque, os vigilantes, né? Os anjos caídos que vieram ajudar o ser humano a evoluir, a construir armas, a construir coisas para o seu conforto, né? E Melek-Taus teve essa mesma condição de ter que vir à Terra para ajudar as pessoas que estavam chegando aqui, os próprios seres humanos, que ele se recusou a se curvar. Claro, ele era um deus, obviamente ele não ia se curvar diante de uma matéria, né? Mas ele foi banido para ajudar os seres humanos aqui na Terra. Então, quando ele chega na Terra e ele precisa se conectar com esses seres humanos para ajudá-los dentro das evoluções, ele passa, assim, a ter um culto muito forte ali no Iraque, né? Só que a gente sabe que lá no Iraque, a maioria, né, ali é controlada pelo islamismo, né? E o islamismo, eles são extremistas. Eles não aceitam um outro culto dentro da cultura deles que não sejam Alá. Se não for Alá, não tem nada, tá? Então, eles começam a armar, né, os esquemas lá do exército do Islã para poder pegar a todos aqueles que cultuavam a Melek-Taus, como esse grandioso deus que ele é, e matar esses caras, tá? Todo mundo que cultuava a Melek-Taus era alvo do Islã, dos islamitas. Principalmente, óbvio, os mais extremistas, né? Então, os Yazidis, eles começaram a fugir da região central do Iraque e irem para o interior para levantar uma fortaleza. Essa fortaleza é aonde eles se instalam até hoje, que se ergue aí o grande castelo, né? A grandiosa, vamos supor assim, o templo, né? Porque ali é um templo de Melek-Taus. Ele é chamado de Quba Mer Divine, tá? Então os Yazidis, eles passam a morar e se instalar ali, para que eles não sejam mortos. Porém, muitos que fizeram esse trajeto pelo deserto do Iraque foram mortos. Se vocês colocarem na pesquisa do Google, vocês vão encontrar 5.000 mortos. 5.000 Yazidis que foram mortos pelo islamismo, pelos extremistas do Iraque, tá? Por eles não aceitarem que as pessoas cultuem um outro Deus que não seja Alá. E isso é muito triste, né? Então houve sim esse massacre, 5.000 pessoas é muita gente, né? E a gente percebe que lá no Iraque, ao invés deles se juntarem em uma força só, eles atacam a si mesmo, né? Eles se atacam entre si e querem matar as pessoas que são do mesmo país que eles, só porque cultuam um Deus diferente, né? Então, dentro desse culto que os Yazidi erguem esse templo a Melek-Taus, dentro desse culto que é muito ancestral, é uma mistura do culto pagão com o culto do Islã e um pouco de zoroastrismo,
tá? Então, ali nesse culto, a Melek-Taus, que é dentro dessa fortaleza, é uma fortaleza, tá, gente? É uma fortaleza de pedra branca, lindo, o castelo de Melek-Taus. Eles fazem os cultos a Melek. É um culto muito antigo, ele é muito pagão, tá? Então, ele tem tambores, ele tem as serpentes negras de Melek-Taus. Melek também trabalha com serpentes, porque ele tem uma ligação muito grande com a terra, com esses seres rastejantes da terra, né? Ele tem o elemento que ele trabalha, que é o elemento fogo. Ele é altamente ligado a Satã. A energia de Melek, apesar dele ser uma face de Lúcifer, ele é muito primitivo. Então ele tem uma ligação muito grande com a energia do fogo. E o fogo é uma energia primordial de Satã, tá? Ele vai ter essa ligação com Lúcifer, por ele ser um anjo, o anjo rebelde, e ele tem uma ligação muito grande por causa do elemento fogo que remete a Satã, tá? Então, quando a gente fala nesse templo a Melek-Taus, a gente entende que Iblis, ele é o deus pavão, ele é essa grande representação desse anjo pavão, porque as penas das asas de Melek-Taus não eram penas como a gente vê aí de anjos comuns, né? Mas eram penas de pavão, de tão imperial e real que ele era, né? E é ainda até hoje. Então, ele é diferente dos outros anjos que têm asas negras, ou asas brancas, ou asas vermelhas. Ele tem essa representação da asa de pavão, tá? Dentro desse templo aí de Melek-Taus, ele é cultuado com muito ouro. Então, a primeira visão que a gente tem na entrada do templo de Melek-Taus é uma formação da própria imagem de Melek como um pavão, que é o deus Iblis, em ouro, tá? Então, quando a gente fala assim, por que eu estou fazendo um ritual a Melek-Taus? Porque ele trabalha o real imperial. Ele vai trabalhar o ouro, ele vai trabalhar aí essa condição de abundância. Ele traz dentro do castelo dele muito ouro. Ele traz essa grande e gloriosa encenação dentro do culto dele, que é um culto muito pagão e ancestral, com o culto às serpentes, né? As serpentes são muito cultuadas aí dentro dessa grandiosidade de culto de Melek, né? E os Yazidis que cultuam ele, eles vão estar aí, ouro, isso mesmo, eles vão estar aí todos representando esse culto e participando desse culto com muito fogo. Então eles carregam muitas tochas, eles têm velas na mão para iluminar a escuridão dentro desse culto, tá? Dentro desse templo aí de Melek-Taus, dentro desse templo de Iblis. E ali dentro eles vão pedir aquilo que eles necessitam a esse grande Deus, né? Eles vão pedir ali a prosperidade, eles vão pedir a abundância, esse ouro que a Cíntia fala aí que é existente lá dentro, né? É um ouro verdadeiro. Ele é um Deus que traz muita prosperidade. Melek-Taus, sendo essa face de Lúcifer, tá? Ele tem também dentro da sua característica e descrição, né? A proximidade muito grande com Azazel, porque ele também se trata de uma face do deus Azazel, que é o deus que é cultuado também nesta região do Iraque. Azazel, ele tem um culto muito forte dentro dessa região desértica, né? Então ele tem essa grandiosidade, porque Azazel também é uma face de Lúcifer, todos sabem disso, né? Então ele tem essa grandiosidade de transitar tanto quanto Azazel, junto a Azazel, tanto quanto Lúcifer, né? Por essas proximidades aí da cultura que ele carrega, tá? Então por isso que a gente vai acessar essa face, né? De Melek-Taus, que é uma face que eu cultuo. Eu não faço cultos frequentes a ele, tá? Mas eu faço mais ou menos 2 vezes ao ano.
a essa grandiosa divindade, já tive muitos resultados positivos com ele. Existem pessoas que já fizeram rituais comigo, pessoas de outras ordens, de outras escolas, que conseguiram bastante coisa, gostaram muito, né, dessa vibração do Melek Taus, tá? Então eu vim trazer esse videozinho, essa pequena live hoje, para a gente poder explicar para vocês quem ele é e para que ele serve, tá? Então nesse momento vocês já sabem que ele é um Deus da abundância, que ele é um Deus real, ele carrega a realeza, por ele ter essa simbologia do pavão, né? E ele é um Deus cultuado lá nos Yazidis, dentro do templo de Melek, tá? O culto a Melek, ele não é aberto. Então, assim, se você for no Iraque, eu quero lá nos Yazidis visitar o templo de Melek, você vai entrar. Você vai entrar, você vai visitar. Eu quero participar do culto a Melek. Não pode. Tá? Não pode, porque eles só aceitam os Yazidis, os próprios Yazidis e descendentes dos Yazidis para praticar o culto. Mas eu não tenho como me converter a essa religião deles? Não. Não tem. Eles não aceitam que uma pessoa de uma outra cultura entre no castelo para se converter. Você precisa nascer iraquiano, você precisa ter um descendente direto dos Yazidis, então não existe a possibilidade lá, que é a origem desse Deus, que você se converta à religião deles, tá? A gente sabe que o islamismo ele está tomando conta do mundo inteiro, né? Principalmente da Europa. E todo mundo pode se converter ao islamismo, mas aos Yazid, não. Então, Melek Taus, ele é um Deus muito difícil de ser cultuado, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu só conheço eu e mais uma pessoa que cultua esse Deus, né? As informações sobre ele é muito escasso e eu só aprendi a fazer o culto a ele porque Azazel me ensinou. Por ser uma face, né, de Azazel, ou o mesmo Deus, tá? Quem é de Azazel, a Charlotte tá aí, né? A Lady Luna tá aí. Quem é de Azazel pode estar ciente que Melek é o mesmo Deus que Azazel, tá? Então, deixei aí para vocês um pouquinho da história, tá? De Melek Taus, que é o Senhor do ouro, é o Senhor da abundância, né? E vamos fazer esse ritual aí no domingo, que é dia 11. Domingo é um dia solar, então a gente vai cultuar Melek Taus nessa face solar para atingir aí os raios de fogo, né? Já que o elemento dele é fogo, e vamos atingir aí os reis, né? Porque ele é um grande rei, e domingo a gente sabe que a gente está cultuando os grandes reis, tá? Então essa energia vai estar presente aí. Nós ainda temos 3 vagas disponíveis, tá? Porque o ritual para ele são pouquíssimas vagas, está no valor de R$90. Quem desejar participar ainda, é só chamar o Black Lord aí na mensagem, que a gente faz aí tudo direitinho, passa as informações para vocês, para que vocês possam participar dessa grande energia do Senhor do Ouro, Melek Taus. Agradeço a todos que estiveram presentes nessa rápida live, aos meus alunos que estão aqui comigo também. Roberto Carlos entrou agora também, a Cristiane também, a Brumelo está aí também, agradeço a presença da Brumelo. Quem eu não vi também, um grande abraço. Ave Luxfer, Adios, Melek Taus. E tamo junto, galera. Muito obrigada, hein? Valeu, Rafael. Tamo junto aí, Rafael. Obrigada a todos.